Olá, bom dia para todos. Então vamos dar sequência aí na atividade de hoje. Tinha ficado de realizar mais um vídeo mais curto sobre a parte de importação, né, de imagens de satélite usando mosaico, né? Até onde a gente tinha feito, a gente fez todo o processo de passar a imagem pelo INPIMA, fazer o registro e importação, né? Mas a gente viu que dependendo do satélite, dependendo da área onde a gente está trabalhando, pode acontecer da cena não abranger toda a nossa área de interesse. E aí a gente tem que trabalhar com mais de uma cena, né? Como é o que aconteceu. Eu já estou com ele aberto aqui, então só para a gente relembrar. A gente tem toda uma área de interesse aqui definida pelo nosso projeto e aquela imagem que a gente realizou todo o processo anterior de registro, avaliação do erro, importação, ela abrange apenas essa parte aqui, né? Então aí tem uma outra parte que a gente tem que refazer todo o processo e importar, né? E aí a gente vai ver passo a passo. Algumas informações importantes, alguns pequenos detalhes que vocês têm que ficar atento para que não ocorra nenhum erro e vocês acabem apagando essa informação que já existe, né? Ou até mesmo sobrepondo ela. Eu já fiz o processo já passei a outra parte pelo INPIMA, já fiz o registro dela, avaliei o erro, a gente está com um erro ali de 0,6, né? Então aqui está dentro da pastinha Landsat. No caso aqui, o lado B, né? Vocês podem perceber que as imagens já foram convertidas e elas já passaram por esse processo para a gente acelerar. Porque o importante agora é ver como que é esse passo a passo para que vocês possam fazer, tá? Então, na realidade, o que a gente vai fazer é simplesmente ampliar esse arquivo, né? Acho que essa é uma forma interessante de dizer. A gente vai jogar uma informação, ele vai se somar com essa, né? Sem apagar o que a gente realizou. Tudo bem? O passo a passo é esse, tá? A gente vem aqui em arquivo, tá? Importar imagens registradas, tá? A gente verifica o diretório que está as imagens que a gente fez. Aqui ele está puxando a que a gente fez primeiramente, né, do lado A. Então, eu volto aqui na pasta, eu sei que as informações estão aqui no lado que eu defino como lado B e aqui estão as imagens. No caso aqui eu só vou importar a banda 1, 2 e 3, tá? Então a gente seleciona primeiramente a banda de interesse, tá? Então vou jogar essa informação dentro deste mesmo PI aqui, tá vendo? É o mesmo nome, só que ela está mais ao lado, tá? Então é justamente isso que a gente vai fazer. Então eu selecionei aqui a banda de interesse, verifiquei a categoria, né, Landsat 5, então ele vai jogar aqui dentro, e o nome do PI. Uma coisa com o nome do PI tem que ficar sempre atento, que sempre ele vai buscar o último PI que ele estava ativado, né? Então ele está trazendo aqui, ó, L508-2002 banda 3. Então se eu executar aqui, ele vai jogar a parte dessa informação aqui, ó, tá? Então fique muito atento, que esses são os detalhes que precisa verificar. Então no caso, aqui como eu vou jogar dentro deste mesmo PI, que são bandas 1, né? São o mesmo tipo de imagem, eu só quero complementar, então eu deixo com o mesmo nome da banda 1. Aqui que eu vou selecionar a opção mosaico, tá? Então ele vai fazer, como o próprio nome diz, um mosaico, como se fosse uma coxa de retalho, né? Ele vai colocando as novas informações sem perder a antiga. Se eu deixar aqui desativado, ele vai apagar toda aquela imagem que a gente já tinha feito e vai simplesmente criar só do outro lado. E aí a gente vai ficar com o inverso, com o lado que a gente não tem, e onde não tinha, agora a gente tem a imagem. E se eu colocar um outro nome, ele vai criar um quarto, quinto, sexto PI aqui, se eu for modificando os nomes. E aí também não é interessante para mim. Eu quero ter um único plano de informação referente às bandas 1 do ano de 2002, né, do mês 8. Então eu tenho que lançar tudo ali dentro. Tá? Então eu verifico o nome se está tudo correto, aciono a opção mosaico e dou um executar. Ok. Agora é só repetir o mesmo procedimento para as demais bandas. Para a banda 2,
Ó, vocês percebam que quando eu selecionar a banda 2, ele não troca aqui, tá? Então eu tenho que conferir, ver se está tudo certo. Banda 2 e pede para executar. E aí a última banda, a banda 3. Ok? O vídeo é bem simples, o processo, né, a ordem, a sequência das atividades a serem feitas é bem simples, mas são esses pequenos detalhes que fazem a gente errar e ter que começar o processo desde o início. Tá? Então vocês podem fechar, pode dar um recompor e vamos carregar aqui a banda para ver se ele carregou inteira agora lá. Ó, que beleza. Né? Ah, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, talvez a qualidade do vídeo não esteja tão boa, pelo menos aqui para dentro, né? A gente faz uma qualidade menor para o vídeo não ficar tão grande, mas dá para perceber uma leve mudança de tonalidade aqui, que é justamente na emenda, né? São imagens, queiram ou não, de dias diferentes, né? São do mesmo mês, mas são de dias diferentes, tá? Bom, quando a gente faz isso, por mais que a gente que seja de uma área grande, é importante que a gente dê uma pequena olhada nessas emendas, né? É claro, podem ter certeza, é muito difícil você ter um êxito aí de 100% de não achar nenhuma falhinha nessa emenda, né? Imaginando que estamos trabalhando com imagens de dias diferentes, você pode ter situações de interferências atmosféricas nesses dias diferentes e o próprio erro que a gente embute na hora de fazer o registro, né? Nem sempre fica certinho, mas são erros que, para finalidade da utilização dessas imagens, né, seja ele para levantamento do uso e ocupação do solo, caracterização de uma bacia hidrográfica, quantificação de vegetação e tudo mais, são pequenos erros que não vão influenciar nos resultados, né? Não representarão maiores problemas, tá? Mas é interessante que a gente dê uma olhada aqui, bem nessa emenda aqui, para ver como que está, né? A gente percebe que realmente tem algumas diferenças, mas nada que vai influenciar aí na qualidade do seu trabalho. Tudo bem? Eu vou recompor, fazer uma composição colorida, só para ver como é que essa imagem ficaria, né? Para vocês verem que é um pouquinho diferente da imagem Sibers. Eu vou aplicar um contraste, a gente vai ver mais para frente como é que é, uma operação bem simples, mas só para vocês perceberem uma melhora na qualidade dessa imagem quando eu aplico o contraste. Estou fazendo a dispersão, né, das cores e aplico, e olha lá. E aí eu tenho a nossa imagem junto aqui, tá vendo? Aqui talvez na estrada ficou mais perceptível, né, mas na microbacia aqui não, em outras áreas você tem menos problemas. Tudo bem? Então é dessa maneira que a gente vai fazer a inclusão da imagem quando a gente precisar trabalhar com dois cenários. O processo é esse. Toda vez que for fazer e a gente precisar fazer de duas áreas diferentes, a gente tem que fazer o registro das duas áreas, todos os processos para as duas. E aí na hora da importação, o primeiro conjunto de imagens que vem, ela vem normal. E a segunda ela tem que ser encaixada, né? Banda zoom com banda zoom. Verificar sempre o nome se está correto. E a opção mosaico se ela está ativada. Tudo bem? Bom, esse vídeo era isso, tá? É bem simples mesmo, bem compacto. E aí a gente depois dá prosseguimento com as próximas atividades, que no caso deve ser o registro via teclado. Tá legal? Então, beleza? E até a próxima aula.